disse Jesus aos seus discípulos: Este é meu mandamento: amai-vos uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Isto vos mando: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a Deus. A centralidade do Evangelho de hoje está no versículo 16. Não fostes vós quem me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. Essa verdade que Jesus diz aos discípulos deve penetrar no nosso coração, na nossa vida, a tal ponto de a gente não permitir que seja roubado de dentro de nós a certeza de que Deus nos ama, de que Deus nos quer. E porque Ele nos ama e porque Ele nos quer, porque Ele é um Deus apaixonado. E porque é um Deus apaixonado, é porque Ele sonhou conosco. E quando Deus sonha, Ele tem um projeto para a gente. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus quem te outra vez, deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Deixa Deus sonhar em ti. Verás um caminho difícil. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém testemunhar. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue além. Na caminhada do ser cristão, vocês sabem melhor do que eu quantas dificuldades a gente enfrenta, quantas perseguições, quantas incompreensões. E às vezes a gente, quando está envolvido nessas situações, a gente tende a desanimar, a gente tende a fugir, a gente tende a correr. Mas é preciso que a gente entenda que aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos não é um projeto nosso, é um projeto de Deus. Foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos trouxe.
E se foi Ele quem nos trouxe, quem nos escolheu, quem nos convidou, é impossível que a gente saia, é impossível que a gente vá embora. E por que é impossível que a gente faça isso? Porque Deus, no seu eterno amor, quando sonhou conosco, quando pensou em nós, Ele tinha um projeto para a gente. E qual era o projeto de Deus para a gente? Era um projeto de amar e de ser amado. Minha gente, vejam que coisa tão bonita esse projeto de Deus para a gente. Quando a gente escolhe fazer um caminho para longe de Deus, quando a gente escolhe querer sair da presença de Deus, Ele permite, mas sempre fica com a saudade do nosso retorno. Vejam que ato de amor, que ato bonito. Porque Deus nos escolheu, Ele continua sempre a nos esperar, sempre a nos aguardar, mesmo quando a gente toma a decisão de ir embora, mesmo quando a gente toma a decisão de se afastar, mesmo quando a gente desiste de vir na igreja, mesmo quando a gente não consegue mais rezar. E por que eu digo quando a gente não consegue mais rezar? Porque tem hora que o deserto é tão grande, a tribulação é tão grande, que até com Ave Maria a gente não consegue rezar porque dói no coração da gente. Mas mesmo nesses momentos, Deus continua a acreditar em nós, Deus continua a nos esperar, Deus continua a dar o primeiro passo em nossa direção. Vejam que coisa bonita. Deus não desiste de nós. Mesmo com as nossas fragilidades, com as nossas fraquezas, Deus não desiste de nós. Até mesmo quando a gente pensa em não mais falar o nome dele, ou quando a gente pensa em silenciar o projeto de Deus na nossa vida ou na vida da comunidade, Deus sempre arruma um jeito de se manifestar, de se revelar e lembrar a gente: olha, tu não foste feito para isso. A tua missão é outra. A tua missão é estar perto de mim. A tua missão é estar envolvido no meu amor. A tua missão é estar gozando da minha presença. Não adianta a gente querer fugir, não adianta a gente querer ir para longe, porque Deus sempre vai arrumar um jeito de nos trazer para perto. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, nesta canção que nós cantamos, que nós rezamos, deixa Deus sonhar em ti, é para a gente se lembrar que a nossa vida, que a nossa missão, que aquilo que nós somos não pertence a nós, ainda que estejamos livres e conscientes das nossas escolhas. Mas nós somos frutos da vontade e do amor de Deus. E mesmo se tudo for de dor, tristeza, desafios, é preciso que a gente se ponha sempre a caminho. Por que a gente deve se pôr sempre a caminho? Porque o primeiro passo já foi Ele quem deu. Quando nós perdemos lá atrás, os nossos primeiros pais, a intimidade com Deus, Ele sempre arrumou um jeito, de aliança em aliança, para se aproximar de nós. E quando nada mais funcionou, quando o homem desistiu de tudo, quando o homem abandonou o projeto de Deus, quando o homem não queria mais poder estar perto de Deus, o que foi que ele fez? Enviou o anjo para conversar com a mulher mais perfeita que existia no mundo. E envia para nós o seu Filho que nos resgata, o seu Filho que nos dá outra vez a possibilidade do retorno ao céu. Vejam que coisa bonita. Quando Deus não tinha mais nada para fazer, para nos convencer, Ele mesmo veio. Ele se tornou um de nós. Ele passou a se parecer conosco. Ele passou, vejam, Deus saiu da eternidade e entrou no tempo para passar a se parecer conosco, a pensar aquilo que a gente pensa, a sentir aquilo que a gente sente, a sonhar aquilo que a gente sonha, mas por um único propósito. Qual é o propósito de Deus?
que a gente pudesse, ser salvo. Mas muito mais do que a gente poder ser salvo, o projeto de Deus era que de fato a gente assumisse em nós a imagem e a semelhança dele. O sonho de Deus é esse, que a gente se pareça com Ele, que a gente assuma em nossa vida aquilo que é próprio de Deus. E o que é próprio de Deus, minha gente? A felicidade. Não essa felicidade vagabundazinha, não. Eu digo essa felicidade que vale a pena, a felicidade plena. Essa felicidade vagabunda que a gente tem quando vai jogar bola, quando vai assistir, quando vai conversar com os amigos. Não, essa felicidade passa. Isso é uma felicidade vagabunda, fajuta. Mas a felicidade que Deus planeja pra gente, que Deus quer pra gente, é aquela felicidade plena, onde a gente se sente realizado e nada em nós pode faltar ou venha a faltar, porque o próprio Deus já se tornou tudo. O céu é meu, a terra é minha, os astros que ficam no céu são meus, os animais da terra são meus. E depois ela ainda teve a capacidade de dizer: tudo isso que foi criado é meu. E Deus é meu. E a gente pensa, mas como é que alguém pode dizer que Deus é seu? É porque está tão envolvida na graça de Deus, está tão plena de Deus, que ela não consegue mais viver fora de Deus. E Deus quer se aprisionar dentro dela, se aprisionar dentro da gente. Como é que Deus se aprisiona dentro da gente? Vocês já sabem? Já percebem como é isso? Como é que Deus se aprisiona dentro da gente? Como é que a gente pode dizer que Deus é meu? Como é que a gente pode dizer que Deus é nosso? Já perceberam? Vocês sabem como é isso? Aqui, ó, na missa, na Eucaristia. Deus se aprisiona em nós quando nós comungamos. Agora tem um segredo. Deus que quer se aprisionar em nós, nós podemos dizer: eu tenho Deus nas minhas mãos, eu posso fazer com Deus o que eu quiser enquanto Ele estiver nas minhas mãos. Depois que Deus passa a estar dentro de mim, a conversa muda. Como diriam os mais velhos, a cuíca muda o tom. Quando Deus, pela comunhão, entra dentro de mim, e aí Ele me transforma. E aí eu passo a ser totalmente de Deus. Foi o sonho de Deus, foi o projeto de Deus, foi a forma que Ele escolheu para que a gente não possa mais fugir dele, para que a gente não consiga mais fugir dele. E ainda que a gente queira fugir, sempre vai existir aquela saudade. Sabe aquela saudade que a gente acorda assim e diz: estou me sentindo tão vazio hoje, não estou achando graça de nada. Não tem dia que a gente está assim? É a saudade que a gente tem de Deus. É o nosso ser dizendo: olha, tu sozinho não é nada, bestão. Tu sozinho é somente um fracasso. Minha alma tem sede de Deus. E é assim que a gente entende essa escolha de Deus por nós, esse projeto de Deus por nós. Então, se Deus sonhou conosco, se Deus tem esse propósito para nós, nos alegremos. Façamos dessa noite um encontro com esse Deus, que já deu o primeiro passo em nossa direção e que agora espera de nós aquilo que a gente pode fazer: louvá-lo, bendizê-lo, adorá-lo. Vamos ficar em pé e vamos